Capítulo 47. 3 Segredos Perdidos. 10 de janeiro de 1964. Para sua meditação, por favor, pondere sobre isso. Você não veio aqui para me ouvir, nem para receber uma mensagem minha. Você veio aqui para ser instruído pelo Espírito que está dentro de você, para ouvir a voz pequena e silenciosa que está dentro de você. E minha parte é meramente para que você possa ser elevado até o ponto de apreensão espiritual ou discernimento espiritual. Não discernimento do que eu digo, mas discernimento do que é revelado dentro de você. É possível que algo possa passar pelos meus lábios, que pode ser a mensagem que você receberá. Mas não se surpreenda se ouvir algo esta noite e descobrir depois que eu nunca disse isso. Se você não está aqui para ver ou ouvir um homem, mas para receber a graça de Deus. Porque se 2 ou mais de nós nos unirmos nessa meditação, seremos elevados àquele ponto de discernimento espiritual. Então a voz pode falar através dos meus lábios, ou pode falar diretamente através da sua consciência. Eu gostaria de falar hoje à noite sobre 3 segredos perdidos. Eles não estão perdidos no sentido de que foram perdidos para a consciência, mas foram perdidos da humanidade. A única razão pela qual você os tem informativa hoje é através da revelação. Por quê? Embora existam como palavras escritas, elas são passadas como se não fossem fatores importantes e são tristemente mal interpretadas. Vamos ao primeiro, o sigilo. O sigilo é um dos princípios perdidos da vida. O que chamamos de benevolência ou caridade ou amor fraternal é o segundo segredo perdido, e através deles chegaremos ao terceiro. Você deve se lembrar que existem 2 formas principais de vida, assim como existem 2 formas principais de vida religiosa. Uma forma é aquela que você encontra em todas as religiões. É a religião do Antigo Testamento, a lei moral, os 10 mandamentos. É o ensinamento do Antigo Testamento de amar o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo, ao qual foram adicionadas cerimônias, rituais e ritos. Esta, você pode dizer, é uma forma inicial de religião, idealmente adaptada para aqueles que saem da ignorância, da superstição e de um modo de vida mais ou menos animal. Obedecer aos 10 mandamentos desenvolve a responsabilidade moral, separa o homem dos animais. Amar a Deus originalmente significa amar, honrar, obedecer e respeitar a lei. E amar o próximo como a si mesmo não precisa de explicação. Esta é uma forma ideal de religião para aqueles que começam no caminho religioso. O próximo passo mais elevado da religião é aquele que agora começa a ser revelado aos homens e mulheres em todo o mundo, e está incorporado nas revelações e ensinamentos de Cristo Jesus. Isso, no entanto, deve ser entendido do ponto de vista da consciência do Mestre. Caso contrário, é mal interpretado e a palavra se perde. Começaremos com a palavra sigilo ou segredo. E você admirará que, mesmo humanamente, uma pessoa capaz de manter um segredo é admirada e respeitada, porque não é o status comum da humanidade. Não há muitas pessoas que podem manter um segredo. E quando você encontra um homem ou uma mulher inevitavelmente amada e respeitada. Você deve ir além da capacidade humana de manter um segredo e alcançar o lugar onde você entende o sigilo e o que isso significava no ensinamento do Mestre. Ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto. Não se saiba quão inteligente você é. Vá e não diga a ninguém. Quando você orar, ore em segredo.
para não ser visto pelos homens. Quando você faz suas benevolências, faça isso em segredo, para não ser visto pelos homens. Por quê? Por que ir e não contar a ninguém? Por que rezar em segredo? Por que suas benevolências em segredo? Ah, aqui está, na verdade, um dos profundos segredos da vida espiritual, da vida harmoniosa, e a razão que você deve entender é esta. O reino de Deus está dentro de você. Portanto, o relacionamento entre você e seu Pai deve ser aquele que ocorre dentro de você. No momento em que você começa a falar com alguém sobre isso, você virou as costas para o Pai dentro de você. Você está então comungando com o homem, não com o Pai dentro de você. Para que a oração seja eficaz, deve ser a comunhão entre você e o Pai, que acontece dentro de você. Deve ser tratado como você trataria uma semente que você plantou no chão, encobriu e deixou lá. Você não abre e expõe essa semente todos os dias, e depois cobre-a novamente. Não. Você a deixa secreta e sagrada no ventre da terra. Assim, a comunhão com Deus só ocorre quando você fecha a porta para o mundo e abre a porta para a sua consciência interior. Eis que estou à porta e bato. Em outras palavras, o Pai interior está sempre no centro do seu ser, batendo a porta de sua consciência. E é somente quando você fecha os olhos para o mundo exterior e volta-se para dentro que você abre a porta da sua consciência para admitir o Pai. Então, naquele santuário interior, no templo do seu próprio ser, em silêncio, em segredo, em sacralidade, você comunga com o Pai. Você deseja finalmente ouvir a voz pequena e silenciosa. Não adianta dizer ao seu vizinho sobre isso. Em primeiro lugar, porque o seu vizinho pode não ter ouvido falar de tais coisas. Em segundo lugar, mesmo se o seu vizinho fosse um colega, ele não poderia fazer nada sobre isso, porque é você mesmo que deve ouvir essa voz, que está dentro de você. Portanto, é tolice falar com o seu vizinho sobre o conhecimento correto de Deus, ou sobre a voz pequena e silenciosa. No presente entendimento do mundo, não é sabedoria deixar o mundo saber que você acredita que Deus pode ser encontrado face a face dentro de você, ou que você pode comungar com Deus, porque o mundo ainda não está pronto para tais revelações. Assim, nós oferecemos uma xícara de água fresca, um livro ou um panfleto, mas se o indivíduo não responder, nós os deixamos lá. Quando temos segredos para compartilhar, só fazemos entre aqueles que indicaram que também estão buscando os segredos espirituais da vida. Se você deseja admitir o Cristo, você deve entrar no santuário silencioso, sagrado e secreto, o templo do seu ser. Fala, Senhor, teu servo escuta. E entra em comunhão de escuta. Eventualmente a parede será quebrada, os véus serão removidos, e você se encontrará em comunhão com Deus. Mas lembre-se de que este deve ser o seu segredo. No que diz respeito ao resto do mundo, deve ser um assunto sagrado dentro de você. Ouça isto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não vê o que acontece se não guardar o seu segredo entre você e o Pai? Seria como se você expusesse sua semente plantada ao ar e a fechasse novamente. Nada aconteceria a essa semente. Assim é que a semente da comunhão é plantada profundamente dentro de sua própria consciência. E então, se você espera uma resposta, mantenha em segredo, e o Pai que vê em segredo te recompensará abertamente, e cumpra a sua experiência exterior. Você viola isso se pensa que vai rezar ou comungar, e talvez consiga uma pequena ajuda do seu próximo, vizinho ou amigo.
Você não vê que este não é o propósito da vida espiritual? O propósito da vida espiritual é estar em comunhão tão íntima que possa cumprir suas promessas. Eu sou o pão, a carne, o vinho e a água. Eu sou a ressurreição. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Aceite essas promessas secretamente e de maneira sagrada. Mantenha-as trancadas em seu eu. E observe o Pai que vê em segredo manifestar sua graça aberta e externamente. Uma aluna me escreveu na semana passada que ela havia se mudado para uma nova cidade e planejava procurar um emprego em breve. Em seu terceiro dia naquela cidade, uma firma telefonou e pediu-lhe que viesse trabalhar. E ela escreveu que, pela primeira vez em sua experiência, percebeu que não é preciso procurar emprego. A resposta é a seguinte: a experiência não teria acontecido se essa estudante não estivesse ciente da natureza do sigilo e, pelo menos até certo ponto, não estivesse procurando ajuda humana para sua demonstração. Nada é impossível, mas a questão é: você entende a natureza do sigilo e a razão do sigilo? Você realmente entende que a onipresença significa que existe uma presença onisciente dentro de você? Lembre-se, mais perto do que a respiração, mais perto do que mãos e pés, você realmente, conscientemente, sabe que existe uma sabedoria onisciente, uma sabedoria infinita dentro do seu próprio ser, cuja função é conhecer suas necessidades com antecedência e cuja função é dar-lhe o reino. Você realmente sabe que não é dependente do homem cuja respiração está em suas narinas. Se você chegou à conclusão de que o reino da onisciência, onipresença, onipotência está dentro de você e que há essa habilidade de comungar dentro de você, então você pode descansar, na certeza de que você não precisa falar nenhuma palavra exterior. Os professores espirituais sabem o grau de progresso que os alunos estão fazendo e sabem quando estão prontos para outras etapas. Uma das maneiras pelas quais eles sabem é a capacidade de observar que o aluno fala cada vez menos e ouve cada vez mais no interior. Este é um dos sinais de progresso do caminho espiritual. Porque, assim como o estudante aprendeu que o homem não vive só pelo pão, ele vem a aprender que o homem não vive afirmando a Deus. Antes, ele vive de toda palavra que é revelada nesta comunhão interior dentro de si. E essa palavra que ele recebe é o pão, a carne, o vinho e a água que só pode receber em silêncio, sigilo e sacralidade. Esta palavra é realmente a fonte da vida, a fonte da juventude. É o gado em milhares de colinas. É o pão de todas as padarias do mundo. Isso explicará a você por que tantas pessoas que receberam iluminação gostam de se retirar do mundo para o mosteiro, um convento ou uma caverna. Porque uma vez que tenham feito contato dentro delas, elas têm acesso a toda uma nova área de consciência e um todo novo modo de vida. Em 1954, comecei a escrever um livro, e hoje encontrei o manuscrito e descobri que havia escrito apenas uma página e meia, mas eu tenho o título, Entre Dois Mundos. Quando você se volta para esta vida interior e faz o seu contato, a partir de então você está vivendo entre dois mundos. Você está vivendo neste mundo interior e está vivendo no mundo exterior. E na maior parte do tempo, você está entre os dois. Nem sempre é agradável, mas isso não faz muita diferença, porque os frutos deste modo de vida são tão tremendos. Um dos segredos perdidos é a natureza e função do sigilo e sua finalidade e modo de operação. Depois de ter essa compreensão, você tem um dos maiores segredos da vida espiritual. Outro segredo perdido
é o segredo da benevolência. Novamente, no mundo humano, uma pessoa que é benevolente ou caridosa em seus esforços para ajudar a atender às necessidades dos outros e prover as coisas que os outros carecem, também é honrada e respeitada. Isso novamente é apenas uma forma humana exterior, não é o segredo da benevolência. O segredo da benevolência é este: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Deus o dotou de seu amor, sua graça, sua paz. Pense, pense. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Minha paz. Você vê como os dois se unem, sigilo e benevolência. Pense no que significa dirigir na estrada, fazer compras no mercado ou fazer negócios em seu escritório e, ao mesmo tempo, em um cantinho da sua consciência lembrar: minha paz, a paz de Cristo, dou a todos que estão dentro do alcance da minha consciência. Minha paz. Quantas paz eu tenho? Infinita. Toda. Tudo o que o Pai tem. Toda a graça do Pai e toda a paz do Pai são minhas, para dar e compartilhar. Portanto, em sigilo, dou a graça de Deus e a paz de Deus. Viver esta vida de sigilo e benevolência logo se manifesta em seu bolso. Por isso, não somos apenas capazes de dar a graça de Deus e a paz de Deus, mas também a abundância de Deus. Ao dar, o Mestre novamente adverte o sigilo, porque não deve haver nenhum senso de necessidade ou desejo de reconhecimento ou elogio. Ao dar, deve ser percebido que é a graça de Deus, não a sua ou a minha. Isso também acontece com o dinheiro, já que nem você e nem eu podemos fabricá-lo. Quer você esteja compartilhando secretamente a palavra espiritual na consciência, quer esteja compartilhando notas de dólar em sigilo, lembre-se de que é toda a graça de Deus, e você é apenas a transparência através da qual ela está se manifestando. Torna-se necessário ponderar e meditar sobre o tema do sigilo e da benevolência do ponto de vista espiritual, e chegar a essa conclusão de que tudo o que o Pai tem é seu. E você pode dizer com o Mestre: minha paz, minha abundância, minha graça, eu vos dou. Mas secretamente. Os cheques devem ir e voltar. Mas isso ainda pode ser feito sem uma tentativa de receber crédito, atenção ou elogios. E isso leva naturalmente ao terceiro segredo perdido. Se eu puder comungar com o Pai dentro de mim, então o Pai não é um homem. O Pai não é uma pessoa. O Pai deve ser espírito, consciência, algo de natureza impessoal, que não significa uma pessoa. Se é possível para mim comungar com o Espírito dentro de mim, deve ser igualmente possível para você. Lembre-se disto com muito cuidado. Se eu não tenho religião, ou se eu tenho uma religião cristã, judaica, maometana, budista, zen ou taoísta, não faz diferença. O mesmo Espírito deve estar dentro de cada um de nós. Deve ser impessoal e, além disso, deve estar tanto dentro do pecador quanto dentro do santo. Portanto, deve estar disponível tanto ao pecador quanto ao santo, ao ateu quanto ao crente, ao mais alto ou ao mais baixo, ao negro ou ao amarelo, branco ou ao marrom. Deve ser impessoal, embora funcione dentro de nós, mais ou menos pessoalmente, porque envolve um relacionamento pessoal entre eu e meu Pai. Há um homem chamado Jesus que diz: eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Então ele fala do Pai que habita em mim, e ele faz as obras. Assim com Paulo. Há um Paulo que tem um espinho na carne,
e que reconhece que ele não atingiu plenamente a iluminação. E ainda há o mesmo Cristo interior que pode fazer todas as coisas. O terceiro segredo perdido é este: dentro de você individual, e um eu individual, ele individual e ela individual, santo e pecador, religioso e não religioso, há esta presença, poder, espírito com o qual nós podemos comungar, em silêncio e em segredo. Tudo isso está perdido para o mundo, porque eles estão adorando algo externo a si mesmo. Em um simpósio recentemente realizado, uma grande coleção de ministros de várias igrejas concordou que o principal fundamento para a moralidade é que Jesus é Deus. Essa é a própria crença que desvia o mundo da graça de Deus, da paz e da moralidade que poderiam vir ao mundo. Se pudesse ser revelado que a presença de Deus está dentro de você e que, se você desejar pecar, assim seja por sua conta, assim como sua penalidade. Sabendo desta verdade, dificilmente o pecado permaneceria. Onde o Espírito do Senhor é realizado, há pureza e graça divina. Quando tiver fechado os olhos por tempo suficiente para perceber que este Espírito está dentro de você, abra os olhos e perceba que o mesmo Espírito está dentro de todos. Você deve reconhecer que Jesus fez suas obras poderosas, assim como Paulo, através do Espírito de Deus dentro deles. E se você tem algum conhecimento de outras religiões, você saberá que Gautama fez todas as suas poderosas obras através do mesmo Espírito de Deus dentro dele. Você pode passar pela vida de milhares de luzes espirituais que contribuíram para o mundo e que disseram: foi esse Espírito que executou aquilo que me foi dado a fazer. Este segredo era conhecido dos antigos que viviam em seus templos separados e à parte do mundo. E foi por essa razão que está incorporado nos ensinamentos da maçonaria, que nenhum maçom pode convidar outro homem a se tornar um maçom. Qualquer um que deseje se tornar um maçom deve pedir a alguém que o proponha. Por que eles têm essa regra? Porque eles conhecem esse segredo, que eles devem manter trancados dentro deles os grandes segredos. E à medida que buscamos esses segredos, estamos respondendo à batida. Mantenha o segredo do sigilo, da benevolência e da natureza de Deus trancada dentro de você. Compartilhe secretamente. Encontre uma dúzia de períodos por dia para ficar em silêncio e dizer a todos deste mundo: a minha paz vos dou, minha paz, a paz de Cristo, eu vos dou. Abençoados sejam. E então, quando lhe for perguntado, compartilhe em proporção à capacidade de receber. Dê o leite da palavra aos bebês e dê a carne da palavra ao amadurecido. Toda vez que você compartilhar uma verdade espiritual, um livro ou um panfleto, toda vez que fizer uma contribuição para qualquer causa, lembre-se conscientemente de que não está fazendo isso por eles. Você está fazendo isso a partir da natureza infinita da sua própria abundância. Às vezes, os pais realmente acreditam que o que estão fazendo é para os filhos, e na verdade, não é. Eles estão fazendo isso para o cumprimento de sua própria natureza. A mãe tem uma natureza materna, e o pai tem uma natureza paterna. E se os dois não estivessem constantemente dando, a natureza materna e a natureza paterna não seriam expressas, e murchariam e secariam. Assim, é que a natureza materna e a natureza paterna devem continuar a dar e compartilhar com seus filhos. Na escala mais ampla, você aprenderá que todos nós secamos, a menos que compartilhemos. Nós secaremos nossa natureza de Deus, que é infinita.
O segredo de dar é que você não está dando para o outro, mas para o seu eu. O mestre expressou: visto que fizeste ao menor destes meus irmãos, tendes feito a mim, para o cumprimento da minha natureza. Lembre-se, faça aos outros, mas perceba que, ao fazer isso, você está dando do seu infinito, e combine seu sigilo e sua benevolência com o entendimento da razão para isso. O reino do infinito está no centro do seu ser, e quando você comunga com ele derrama-se abundantemente, e sua função é transmiti-lo. Olá pessoal, aqui é Daniela falando, e chegamos ao fim do capítulo 47 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu queria aqui também fazer um adendo sobre esse capítulo, sobre esses 3 segredos que ele conta aqui nesse capítulo, e fazer um link com o livro do Curso em Milagres. Gente, são livros assim, foi escritos, por pessoas diferentes, mas com conteúdo semelhante. E me impressiona porque, apesar das palavras serem diferentes, o sentido é o mesmo. É o primeiro sobre o sigilo. Eu vou falar, é claro, do meu entendimento, a minha percepção. Mas, como Joel Goldsmith diz, e eu também creio nisso, que tudo aquilo que a gente ouve se traduz dentro da gente de acordo com o nosso entendimento. Então é importante ouvir. Então, sobre o sigilo, eu acredito, pelo que eu já li, pelo que eu já busquei, que cada um de nós recebe a Deus de uma forma personalizada, apesar de Deus ser impessoal, Ele não escolhe a quem. E isso vem de acordo com aquilo que fará sentido para a gente. Eu, por exemplo, tenho uma natureza mais imaginativa, mais mágica, mais fantasiosa. Então, para mim, aparece nesse sentido, como para outra pessoa pode aparecer de outra forma. Se for um matemático, pode aparecer em forma de números, equações e por aí vai. Então, o sigilo é importante mesmo, porque também quando você relata para alguém alguma experiência que você tenha tido, e isso perde meio o valor, ela perde meio o encanto que teve para você, porque faz sentido ali, aquela emoção foi só sua. Então guardar isso é como se você guardasse um tesouro, que é o tesouro do céu, onde nem o ladrão nem a traça podem prejudicar, É sobre o segundo segredo, a benevolência, que também fala lá no livro O Curso em Milagres, sobre você abençoar as pessoas em segredo. Porque não é você que abençoa, mas é o Espírito que está em você que abençoa. No caso do Curso em Milagres, ele fala do Espírito Santo, que quando vocês têm a disposição de olhar para o próximo não como corpo, mas reconhecer que ali tem uma consciência, tem um Espírito, o Filho de Deus, o anfitrião de Deus, você está abençoando ele. Porque isso também já liga ao terceiro segredo, do ensinar. Por que isso acontece? Porque no sentido espiritual nós somos todos inocentes, nós somos todos filhos de Deus, criados de forma inocente e pura, e isso não pode mudar, essa é a nossa herança divina. As pessoas podem não aceitá-la, mas não podem mudá-la. Então, quando você sabe e você aceita a sua santidade, por este motivo, porque você não tem como pecar, porque Deus não faria mal a Ele próprio, você passa a olhar o próximo dessa forma. E você olhar ele dessa forma, você o perdoa. Não você, a pessoa, mas o Espírito que está em você. O perdoa não no sentido de perdoar algo errado que ele fez, mas no sentido de, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque realmente a gente não pode se prejudicar um ao outro. O corpo, ele pode prejudicar uma outra pessoa, ele pode agredir, ele pode ferir, mas aquilo que somos não pode ser prejudicado. Então você olhar para o seu irmão no entendimento de que ali é uma terra santa, é uma terra sagrada, que ali tem um Espírito Santo de Deus, é só um pontinho de querer fazer isso, porque o Espírito Santo dentro de nós faz o restante.
Ele abençoa aquela pessoa, porque você se conectou a ela, a sua consciência tocou a consciência dela. É por isso que Jesus dizia que ele era o caminho, que ele era a luz, porque ele conseguiu se iluminar. Então, quando tocamos a consciência de Jesus, nós também tocamos as suas bênçãos. E o terceiro segredo aqui, fazendo uma linkagem com isso, que fala sobre fazer aos outros, né? O Curso em Milagres, ele também fala que dar e receber é a mesma coisa. E que, na verdade, quando você está dando tudo isso que foi dito anteriormente, você está aprendendo, porque somos professores. E aquilo que ensinamos é o que somos. Então, sempre que você oferece algo a alguém, mesmo em segredo, você está aprendendo, você está reafirmando aquilo que você é. Então, isso fazemos o dia inteiro, seja para o bem ou seja para o mal. Aquilo que oferecemos é aquilo que nós estamos reafirmando em nós. Então, se você quer reafirmar a sua santidade, você tem que ensinar a dar a santidade. E dar é ver isso no próximo. Entendeu? Bem, esse é meu ponto de vista. Claro, existem várias percepções e essa é a minha. Porém, só existe uma verdade que é de Deus. E cada uma vai alcançá-la da sua própria maneira. Mas ouvir é importante porque isso desperta dentro de você, se traduz dentro de você na sua percepção correta, ok? Gente, obrigada por me ouvir, obrigada por compartilhar, por curtir, por comentar. A todos vocês que comentam sempre nos vídeos, eu vejo as pessoas e eu fico muito feliz. Eu peço que continuem, tá bem? Eu fico muito feliz quando eu vejo o comentário de vocês. Eu agradeço muito intimamente. Obrigada e até a próxima.